Olá, meus queridos irmãos. Meu nome é Vilma Teles, eu sou irmã aqui da Ordem Terceira do Carmo e estou começando hoje com vocês uma série de encontros, né, com o tema A Vida Intelectual. A proposta deste programa dentro do canal da Ordem Terceira é que nós possamos compreender melhor o que é a vida intelectual e qual a importância dela para o desenvolvimento e crescimento da vida de oração. Dito isto, nós vamos começar falando não propriamente da vida intelectual, do tema intelecto, mas sim da finalidade humana. A finalidade do homem, então, que nós temos como definição desde a antiguidade clássica, é que o homem deve buscar, é um ser que deve buscar como fim a contemplação da verdade. Então, se os gregos já entendiam isso, né, que o homem deveria buscar a verdade natural, com a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja acrescenta isso e torna isso muito mais grandioso. Além da verdade natural, também a verdade sobrenatural. A nossa finalidade A nossa finalidade com a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo fica mais clara porque nós sabemos que com a vinda dele, com tudo que ele fez, nós podemos um dia ter a visão do próprio Deus, né? A visão beatífica. Então, quando a gente fala em finalidade, ou a felicidade humana completa, ou repouso, aquilo que se chama de repouso, isso só pode acontecer diante de Deus, quando nós alcançarmos a visão beatífica. Só que isso tem um caminho, né? Para que nós chegamos a essa finalidade tão nobre, é preciso que nós saiamos do ponto em que nós estamos. Então, nós somos caídos, né? Nós temos uma natureza caída pelo pecado original, um pouco piorada pelos nossos pecados atuais, mas com tudo que Deus fez através da vinda do seu Filho à Terra, nós podemos, através da nossa entrega e depois um trabalho muito mais do próprio Deus, né, de uma luta pessoal nossa e depois o trabalho maior do próprio Deus, passar por uma verdadeira transformação que pode fazer com que nós alcancemos um grau muito elevado já aqui na Terra em relação a essa busca, né, da visão beatífica. Quando eu falo de finalidade também, se a finalidade é esta, então quando eu estou também querendo me referir ao entendimento do que eu realmente sou, né? Então, o meu corpo físico, o meu corpo material, a minha vida aqui na Terra é uma vida passageira. Porém, há em mim uma alma que é imortal. E essa alma não é material, né? Essa alma é de natureza imaterial, assim como o próprio Deus é imaterial. Então, daí nós já começamos a estabelecer uma relação, né? Por que nós falamos que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus? Sim, com a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós falamos sim, Nosso Senhor se encarnou, ele tinha um corpo como o nosso, mas esse conceito ele está muito mais, né? Se a gente refletir um pouquinho, nós vamos concluir que isso está muito mais relacionado a esta essência que é imaterial, porque Deus que está lá no céu desde sempre, ele é imaterial, né? Ele é puro espírito. E nós recebemos o corpo material dos nossos pais biológicos e Deus infunde, né, na alma que foi ali criada, que ele também tirou do nada, que ele fez existir, ele infunde também esta essência. E quando eu sei, quando eu preciso chegar à finalidade, eu preciso conhecer o que é a essência, senão eu não consigo atuar sobre essa essência para que ela alcance a finalidade dela. A gente sempre ouve aquele exemplo, né? Exemplos, assim, fazendo uma analogia com coisas materiais. Para eu usar um copo, por exemplo, da forma correta, eu tenho que saber qual a finalidade dele. Então, é um objeto,
que tem esse formato, né? Pode ser quadrado também, eu estou com um aqui redondo, e ele serve para que eu coloque líquidos nele, talvez alguma coisa um pouco mais pastosa, mas enfim. Não dá para colocar qualquer coisa dentro de um copo, né? E ele tem a finalidade de reter esses líquidos, né? Para que eu possa consumi-lo aos poucos, por exemplo, como eu estou fazendo aqui agora. Se eu tentar usar esse copo como se ele fosse qualquer outro objeto, não vai dar certo, né? Eu vou quebrar o copo, eu vou impossibilitar o uso dele. Então, contudo, né, que nós vamos tratar ou nós vamos interagir ou que nós vamos desenvolver um trabalho em cima, nós temos que saber o que é, qual é a finalidade, né, desde os objetos até o ser humano. Para que a gente consiga, então, acessar essa parte material, nós temos que usar o que há de mais imaterial, ou as faculdades que têm condição de acessar aquilo que é mais imaterial em nós, certo? Eu não posso querer, por exemplo, acessar essa essência que é imaterial, usando simplesmente coisas materiais, sei lá, o meu corpo, ou até a minha voz, a minha fala, se isso não tiver passado por essas faculdades mais sutis. Bom, então eu vou falar rapidamente aqui, não vou aprofundar, possível que você já até conheça um pouco mais sobre isso, dessas faculdades. Então nós temos lá os sentidos, né, os sentidos externos, através dos quais as informações, as impressões do mundo externo entram, né, na nossa imaginação, na nossa memória, entram nos sentidos internos, e depois isso, como eu falei, vai para a imaginação, vai para a memória, e a imaginação e a memória, até mesmo esses sentidos que são guardados, digamos assim, são um material que a nossa inteligência vai utilizar para poder inteligir. É exatamente nessa faculdade da inteligência que nós vamos fazer esse exercício de pensar sobre aquilo que é imaterial. Então, eu preciso conhecer as coisas primeiro de um modo material, e isso que é material, de alguma forma, passa para essas faculdades mais sutis e, por fim, serão inteligidas na inteligência. Quando a inteligência encontra, né, pensando sobre um objeto ali que você percebeu, já que você sentiu de alguma forma, que está guardado na tua imaginação, na tua memória, quando você para pensar sobre aquilo, quando você começa a se fazer perguntas sobre aquilo, a tua inteligência está buscando a verdade sobre aquilo. Ou seja, o que aquilo realmente é. Olha que interessante, existe uma essência em nós e a nossa inteligência ela também busca entender a essência das coisas e dos seres. Aí já é a primeira pista para nós. Se eu quero chegar a esta essência, ou melhor, se eu quero cultivar esta essência, eu preciso usar a minha inteligência. Então essa é a faculdade que vai conhecer as coisas para que a minha essência também seja cultivada, cresça a verdade na minha essência, né? E a cada vez que a inteligência encontra uma verdade, a vontade naturalmente se inclina para ela. Então vamos imaginar, é uma figura que Santo Tomás mesmo usa, né? De a vontade como uma carruagem de cavalos selvagens, cavalos assim sem direção, e o cocheiro ou cavalheiro é a inteligência que vai guiar estes cavalos, ou seja, na verdade é a vontade que realiza as coisas, a vontade que tem essa potência do querer, né, do realizar, do desejar, que nos impele a fazer as coisas, de buscar as coisas. Porém, se este querer, essa força para fazer as coisas não estiver orientada por uma inteligência que busque a verdade, você vai dedicar toda a sua vontade para o erro, né? Para coisas que não são verdadeiras. E toda vez que nós fazemos isso, isso nos afasta do que é a nossa finalidade, né?
Se a nossa finalidade é a visão beatífica, ou seja, eu preciso crescer em santidade, né? Eu preciso me assemelhar a Deus. Deus é por espírito, Deus é amor, então eu preciso amar, a ponto de deixar que o amor dele, que eu seja preenchido pelo amor dele, então eu preciso crescer em santidade. Então, é a nossa primeira vocação, né? Ser santos para todos, é uma vocação universal. Mas se eu preciso fazer isso guiado pela minha inteligência que vai buscar a verdade, então é também uma vocação universal a máxima sabedoria. Então a nossa vocação é a máxima sabedoria e a máxima santidade. Isso vai acontecer à medida que eu compreenda a minha finalidade, né? Então, eu sou um ser humano, sou um composto de matéria e espírito, e a minha essência, ela é totalmente material. Se eu não cultivar essa essência, da mesma forma que eu cuidei do meu corpo, que, né, desde pequenos nossos pais cuidam dos nossos corpos, enfim, nos alimentando, cuidando da nossa saúde, protegendo o corpo do frio, enfim, das doenças, né, tratando das doenças. Se eu não fizer isso também, com essa parte material, é um organismo que está lá, mas que não cresce, que não se desenvolve. E para nós, isso é especialmente possível, digo para nós católicos, né, é especialmente possível porque nós recebemos o batismo, né? Nós cristãos, nós somos batizados. Então, existe essa essência em nós e o batismo, Deus é tão bondoso que no batismo ele infundiu, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, somos batizados e nesse momento é infusa nessa essência, é infuso na alma, uma verdadeira modificação, é feita uma verdadeira modificação pela infusão das virtudes da fé, da esperança e da caridade. Se eu não cultivar essa finalidade, não vai ter como, não adianta eu tentar fazer isso só superficialmente, né? Então, eu posso a vida inteira, por exemplo, rezar, ir à missa, a não ser que você receba uma graça muito especial, né? Você não vai crescer tanto nesse organismo. É necessário que você entenda como ele funciona e você intencionalmente o trabalhe. Vou colocar aqui só um preceito moderador, quando eu digo que as coisas acontecem desta forma, é porque assim a própria igreja dispõe, né? A igreja não fala assim, olha, só vem à missa e reze um pouco durante a semana e está tudo bem, né? O que a igreja nos ensina é que a santidade é um caminho árduo, é um caminho de dedicação, é um caminho de entrega. E para a gente ver que realmente é assim, é só a gente ler um pouco sobre a vida dos santos, né? Então, toda a fase de ascese que eles passam, né, que é um esforço sobre si mesmo, um esforço de contrariar os seus desejos, os seus impulsos, e para daí chegar num ponto em que o trabalho mais diretamente de Deus sobre a alma é bem maior, enfim, que são, no caso, assim, Santa Teresa, as moradas mais adiantadas, a partir da quarta morada, mas para que a gente chegue nesse ponto, é necessário antes esse grande esforço nosso. O problema do nosso tempo é exatamente esse. Por que eu resolvi falar primeiro da finalidade? Porque se a gente não entender um pouco qual é a nossa finalidade, então, a contemplação da verdade natural e da verdade sobrenatural, se a gente não entender um pouco essa finalidade da visão beatífica e depois os meios que eu tenho na minha alma para que isso aconteça, nós ficamos patinando, né? Então, nós vamos ler os melhores textos, vamos estar nas melhores missas, vamos estar nos melhores grupos de católicos,
mas essas coisas elas não vão ganhar um corpo, né. E meus caros, é preciso entender também, considerar também que este é um processo pessoal, individual, né, então, nós temos a igreja, nós temos, claro, eh, a comunhão dos santos que nós devemos sempre, recorrer, mas é um processo, no fundo, individual. A salvação é algo pessoal e individual, né, é uma relação, se trata da sua relação pessoal com Deus, primeiro reconhecendo quem você é e onde você precisa chegar, né, para que você realmente seja totalmente feliz, para que você encontre esse repouso. Bom, feita essa introdução, eu quero começar esse estudo, né, essa série de aulas, com 2 autores que vão nos acompanhar durante algumas aulas, que são o Abade René Bethlehem, no livro Catecismo da Educação, e do Padre Sertin-Ange no livro que é muito conhecido, A Vida Intelectual. Então, de início, eu vou fazer apenas 2 pequenas citações deles, né, para a gente começar a meditar, refletir um pouco sobre a vida intelectual. Então vocês vão perceber que eles falam coisas muito semelhantes, apesar de um pouco diferentes, né. Então o Abade ele está falando do ponto de vista do desenvolvimento da educação mesmo, da pedagogia, e o Padre René de um ponto de vista um pouco mais filosófico, mas a gente vê que eles se casam muito bem. Então, esse livro do Catecismo da Educação, ele é um livro com perguntas e respostas. Então, o Abade mesmo coloca as perguntas e vai respondendo. Então, a primeira pergunta que ele coloca nessa parte do desenvolvimento intelectual, da formação intelectual, é assim, ele pergunta o que é a formação intelectual? E aí a resposta que ele dá é que a formação intelectual é a formação do espírito, o desenvolvimento profundo do espírito. Aí a gente fica pensando, nossa, então a vida intelectual é a vida do espírito, é o desenvolvimento profundo do espírito? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o Padre Sertin-Ange, ele fala que a vida intelectual é a busca, é buscar viver a vida humana verdadeira. E aí ele fala que a vida intelectual é a vida no intelecto. Então ele está falando de um lugar, né? Então é você fazer com que os acontecimentos da vida passem por um lugar. Se eu entendo que a formação intelectual é a formação do espírito, aí nós vamos precisar, que é o que a gente vai fazer até nas próximas aulas, né? Nós vamos precisar entender como que todo esse conjunto que forma o ser humano, o corpo e a alma contribuem para que o espírito esteja sendo desenvolvido, esteja sendo cultivado, né? Então ele fala de um cultivo, olha só, ele fala de um desenvolvimento profundo do espírito, né? Então é preciso que nós passamos a viver uma vida muito mais desse ponto de vista do que do ponto de vista material. Senão a gente corre o risco, até pelo pecado original que produz uma desordem em nós, né, e faz entender que as coisas mais importantes são as menos importantes. Então se a gente não começar a aplicar uma pedagogia em nós mesmos, através da qual nós passamos entender as coisas que nos acontecem, as coisas que nós fazemos, as coisas que as pessoas fazem para nós, né? Enfim, toda a nossa vida terrena, se nós não passamos, não passamos a interpretá-los, esses acontecimentos, de uma forma imaterial, nós vamos ficar sempre restritos a esse mundo material, esse mundo terreno. Né? Então, desde as coisas boas, né? Então, hoje o que acontece é isso, desde as coisas boas até as coisas ruins, nós estamos sempre interpretando de uma forma material. Né? Então, é bom para mim se me favoreceu, né? Sei lá, no meu trabalho, na minha vida
pessoal, na minha vida conjugal, sei lá, de acordo com o teu estado de vida, você vai considerar, todos nós, né, tendemos a considerar que uma coisa é boa ou ruim, se ela nos favorece, se ela nos causa bem-estar, se ela nos traz um conforto, uma segurança, então é uma coisa boa. Se é alguma coisa que nos desestabiliza, que nos tira da zona de conforto, que pede de nós uma renúncia de algumas coisas, um propósito mais firme, a perda de algumas coisas, então nós já achamos que é ruim. Só que, o que acontece com a pessoa que está desenvolvendo, que está cultivando essa vida imaterial? Ela vai começar a ver as coisas que antes pareciam ruins, às vezes como coisas boas. E as coisas que pareciam boas, como coisas que em si não são ruins, mas que podem atrapalhar esse desenvolvimento. Então ela passa a querer mais as coisas que às vezes para o mundo parecem coisas ruins. Né? Não sei se vocês estão me acompanhando nesse raciocínio. Então, quando nós vivemos as coisas, vamos dizer, mais carnais, elas em si não são ruins, mas pelas tendências que nós temos, se nós vivemos apegados demais nisso e encarando essas coisas como a fonte de bem-estar e até de salvação, isso tende a nos levar por um caminho que não nos leva à nossa finalidade. Então, para formar o espírito, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, que o padre René fala, para formar o espírito nós precisamos estar conscientes de tudo que nos acontece, estar consciente do uso dos sentidos externos e depois internos, o que eu coloco na minha imaginação, como eu trato disso, como que eu conduzo a minha imaginação, o que eu coloco na minha memória e como eu conduzo a minha memória, né? E por fim, conseguir levar isso, para que a gente consiga levar isso para essas faculdades superiores. Isso que ele, em princípio, chama de cultivo, né? de um espírito, de um desenvolvimento profundo do espírito. Então eu não posso querer entender que eu estou cultivando o espírito ou que eu estou cultivando uma vida imaterial só quando eu paro para rezar ou só quando eu vou à missa, né? Esses são momentos, vamos dizer, privilegiados, são momentos que eu faço, por exemplo, para receber os sacramentos, são importantíssimos, claro, mas a proposta aqui é que você passe a entender que o mais importante em você o tempo todo é essa parte. Então, todas as coisas que te acontecerem daí para frente, você vai conseguir entender como, através dessa ótica, né? E, bom, aí vem o que o padre Sertiange disse, né? Que a verdadeira vida humana é a vida no intelecto. Aí é uma coisa para a gente pensar. Se eu não vivi até então, nessa parte da minha alma, então eu posso pensar que provavelmente eu não tenha vivido uma vida verdadeira, né? Para que eu tenha uma vida verdadeira, então o padre está afirmando aqui que é necessário levar uma vida nessa parte superior que eu coloquei aqui, nessa parte que nós chamamos, citar São Tomás, né? São Tomás falava que ele chamava às vezes a inteligência e a vontade de intelecto, né? Então quando ele fala intelecto, ele está se referindo à inteligência e à vontade. E o padre disse isso, a verdadeira vida é a vida no intelecto, a verdadeira vida humana é a vida no intelecto. Então, a planta tem vida, um cachorrinho tem vida, um gato tem vida, todos os animais, né, têm vida. Mas a vida humana, ela tem essa especificidade. O cachorro, ele não tem um intelecto. O rinoceronte também não. Assim como a planta também não tem um intelecto, né? Mas o ser humano tem.
Então esse é o nosso diferencial. A gente só pode dizer realmente que tem uma vida humana, autêntica, a partir do momento que a gente passa a viver a vida nessa parte da nossa alma, que é chamada de intelecto. Então aí a gente tem 2 grandes autores coroando, o que é a definição, digamos assim, uma definição inicial do que é a vida intelectual. É importante marcar isso, porque também quando eu falo intelectual, né, a primeira imagem que nos vem é porque nós somos até educados dessa forma e acostumados a ligar a imagem do intelectual a alguém que tem que ficar horas lendo livros, ou uma pessoa que leva uma vida acadêmica, né, escrevendo muitos textos, enfim. E às vezes tem até uma comunicação assim muito intrincada que é difícil de entender, né? Você ouve, 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 você fica na mesma. Então essa é a imagem que nós temos de intelectual. Mas na verdade não é isso, uma pessoa muito simples pode ter uma vida intelectual, inclusive uma pessoa que nem sequer seja alfabetizada, ela pode ter uma verdadeira vida intelectual, né? Se ela recebeu uma educação para isso, ela pode ter uma vida intelectual, e também por uma infusão da graça, né? Ela pode ter uma vida intelectual. Por exemplo, na Idade Média, havia um número muito maior de pessoas não alfabetizadas do que hoje. Só que as pessoas eram muito mais letradas do que hoje. Hoje nós temos exatamente o contrário, quase toda a população alfabetizada, né? Existem centenas e repetidos programas governamentais para que as pessoas sejam alfabetizadas. Se ela não foi quando criança, ela vai ser na juventude, se ela não foi na juventude, ela vai ser quando adulta e se precisar na velhice, ela vai morrer alfabetizada. Porém, não existe um cultivo do intelecto, né? Uma coisa é você ser alfabetizado, outra coisa é você aprender a usar o seu intelecto, ou seja, a inteligir, a conhecer as coisas na sua essência, o que só é possível por meio da inteligência. Então ninguém nos ensina a fazer isso. E quando nós aprendemos a fazer isso, o mais incrível é o quê? Que nós vamos rezar também melhor. Né? Nós vamos aprender a usar essas faculdades não só para resolver os problemas do dia a dia, não só para entender um texto, não só para entender melhor uma palestra, uma homilia, mas também para rezar. Né? Tem um exemplo que é muito interessante, nessa linha do que eu estou dizendo aqui, só para elucidar, exemplificar um pouco mais, é de São João Bosco, né, que eu gosto de citar. São João Bosco foi alfabetizado mais tarde, por volta de 16, 17 anos. E quando ia à missa, aos domingos, ele memorizava os sermões dos padres, né, do padre da missa que ele assistiu, o padre que deu o sermão na missa que ele assistiu. E uma vez um padre percebeu isso e foi questioná-lo, né, porque ele estava memorizando o sermão durante a missa, enfim, tal. E aí ele falou assim para o padre: Padre, eu não sei ler. Se eu não memorizar o sermão do Senhor no domingo, em que eu vou meditar ao longo da semana? E isso é fantástico, assim, porque é o contrário, nós vamos à missa e, assim, minutos depois nós já não lembramos nem sequer o tema do sermão do padre, quanto mais as palavras que o padre diz durante o sermão. Para vocês verem, né, como as pessoas, assim, não alfabetizadas, mas que estavam dentro de uma tradição que foi, especialmente no Ocidente, foi desenvolvida pela igreja, né, uma tradição do cultivo mesmo das coisas que são humanas, né, da beleza, da arte, do cultivo da imaginação, da memória, dos sentidos, né, de guardar os sentidos para o que é mais elevado e não para as coisas mais rebaixadas.